Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mais Psicologia. Então, a partir de agora vamos gravar uma série de vídeos onde vamos falar sobre as substâncias psicoativas e os transtornos relacionados a essa substância. Então, vale salientar que dentro de um quadro, por exemplo, de intoxicação, de dependência ou de abuso, eles são caracterizados pela relação particular entre o sujeito e a substância consumida, que vai ter uma função, uma ação, na verdade, definida, bem definida, no sistema nervoso, que vai afetar as funções anímicas e as funções biológicas desse sujeito. Para que se possa aprender melhor sobre essa cadeia de reações, se faz necessário entender alguns termos que serão discutidos e explicados no vídeo de hoje, tá ok? Então, fiquem ligados! Então, o que seriam essas substâncias psicoativas? Seriam, então, qualquer substância química que modifique em uma ou mais funções do nosso sistema nervoso, alterando assim o quadro psicológico e comportamental desse sujeito. Muita gente ainda tem dúvida sobre exemplos de substâncias psicoativas correlacionando apenas a drogas ilícitas como a cocaína, como o crack, a maconha, LSD, como a fármacos como o diazepam, o gardenal, a substância envolvida no gardenal, benzodiazepínicos, né? Ou a drogas lícitas como o cigarro, o álcool. Mas muita gente não sabe, por exemplo, que o café, o chá, entre outros produtos que encontramos no próprio supermercado também são substâncias psicoativas. Segundo Sadok, essas substâncias produzem uma sensação de prazer ou até mesmo de excitação. Correlacionando ao funcionamento do nosso cérebro, essas substâncias modificam o funcionamento de neurotransmissores de uma área relacionada à área de recompensa do nosso cérebro. Então, já verificamos aí uma modificação orgânica e que, consequentemente, vai gerar uma modificação psicológica nesse sujeito. Para Dalgal Arrondo, a intoxicação seria um transtorno reversível específico, onde haverá alterações dentro do campo cognitivo e comportamental, ocasionando então prejuízo nos níveis de consciência em outras áreas cognitivas, como um estado de beligerância, agressividade e instabilidade no humor causados por essas substâncias recém-ingeridas. Já o abuso dessa substância é considerado assim quando o uso dessas drogas, dessas substâncias se torna recorrente ou de forma contínua, gerando assim um sofrimento, um prejuízo para essa pessoa bastante significativo. E que para Sadok, por exemplo, ele contextualiza esses sofrimentos dentro do campo familiar, dentro do campo escolar, dentro do campo laboral, como por exemplo discussões dentro da família, uma queda do rendimento escolar, dentro do rendimento laboral, né, entre outras situações, assim como também riscos à integridade física dessa pessoa. Quando, por exemplo, existe um abuso no consumo do álcool e essa pessoa vai dirigir, né, corre esse risco de morte até mesmo, né, ou quando se usa outras substâncias psicoativas que vão alterar esse estado de consciência em um nível maior e a pessoa acaba se relacionando com pessoas desconhecidas, ou até mesmo um uso para que a pessoa se sinta mais sorte, mais confiante e vá fazer uso de algum maquinário ou outra coisa específica. Isso inclui um risco à integridade física da pessoa muito grande e é preciso ficar em estado de alerta com relação ao uso dessas substâncias. Já o uso nocivo seria um termo mais restrito, se for relacionado ao abuso, porque este é utilizado quando existe um dano causado diretamente na saúde desse usuário,
como por exemplo uma hepatite alcoólica, uma esofagite, uma bronquite causada pelo tabagismo e até mesmo os transtornos mentais, como o transtorno de abstinência, a depressão, a angústia, a transtornos psicóticos, tudo isso causado pelo uso nocivo dessas substâncias psicoativas. O termo utilizado para quando se há um interesse, um desejo intenso para o uso dessas substâncias, se chama fissura, que antigamente esse termo era utilizado apenas pelos usuários, mas que hoje, inclusive, já virou uma terminologia técnica para esse desejo intenso do uso das drogas. Para Ribeiro e Andrade, o termo binge é um termo utilizado para episódios onde existe um consumo intenso e até mesmo compulsivo de uma determinada substância psicoativa. Quanto à tolerância, seria a diminuição do efeito dessas substâncias em nosso organismo, o que seria então necessárias quantidades maiores para que se possa alcançar a mesma sensação que se alcança no primeiro uso, que muita gente chama até de beijo do dragão, esse primeiro uso, esse primeiro contato com uma substância psicoativa. Então, quanto maior for a tolerância diante de uma substância, maior será a dependência física. Óbvio que existem algumas exceções, como o LSD, por exemplo, que possui uma tolerância rápida, mas que não produz uma dependência física significativa. O transtorno de abstinência normalmente é causado dias após o sujeito diminuir ou até mesmo cessar o uso dessas substâncias psicoativas que vinham sendo utilizadas de forma intensa ou compulsiva, fazendo com que isso gere sinais e sintomas como a ansiedade, como taquicardia, a sudorese. Em casos mais graves, podemos verificar quadros convulsivos e até mesmo a morte desse sujeito. A dependência, então, seria um padrão mal adaptativo, resultado da relação entre o sujeito e a substância psicoativa escolhida, fazendo com que haja consequências psicológicas e comportamentais. Além disso, o uso faz com que haja a tolerância, o transtorno de abstinência, onde o uso dessa substância será cada vez maior do que o que foi planejado, e esse uso será frequente, esse uso será constante. O envolvimento que existe entre o sujeito e essas substâncias é um envolvimento muito grande, e vai fazer com que a maior parte do tempo que ele tem vai ser empregado na busca ou no consumo dessas substâncias. Então ele acaba segmentando essas atividades para atividades voltadas que remetam ao uso da substância, mesmo sabendo das consequências, mesmo que parcialmente esse uso permanece constante. Na dependência física, o corpo então passa a ficar completamente adaptado ao uso das substâncias psicoativas, fazendo com que haja distúrbios no funcionamento orgânico quando esse consumo é interrompido. Na dependência psicológica ou habituação, como também pode ser conhecida, a ausência dessa substância vai causar desconforto, ansiedade, raiva, perturbações na qualidade do sono desse sujeito, fazendo com que haja a partir disso uma compulsão para o uso dessas substâncias para o alívio desses sintomas. Isso vale não só para as drogas ilícitas, mas também para os fármacos. Muita gente que é viciada em remédio para um sintoma ou outro e não consegue se desfazer desse uso. Então, para você que se identificou com um ou mais
desses sintomas que foram descritos nesse vídeo, procure uma ajuda adequada de um psiquiatra, de um psicólogo, para que você não possa atravessar esse momento sozinho, né? Nos próximos vídeos vamos falar sim agora sobre os transtornos relacionados a essas substâncias psicoativas, tá ok? Então fiquem ligados, não percam e até o próximo vídeo.